Ele quer pautar assim que possível um processo que investiga se Sérgio Moro foi ou não imparcial em julgamento de Lula. Segundo reportagem da revista Época, o ministro do STF quer levar o caso para a análise da segunda turma do STF a tempo de Celso de Mello poder votar. O ministro decano do STF se aposenta em novembro deste ano e será substituído por um nome indicado pelo presidente Jair Bolsonaro. Além de Gilmar Mendes e Celso de Mello, formam a segunda turma do Supremo os ministros Edson Fachin, Carmen Lúcia e Ricardo Lewandowski. E há pouco, Gilmar Mendes encaminhou para o plenário da Corte julgamento da ação do PTB, que visa proibir a reeleição para os comandos do Senado Federal e da Câmara dos Deputados. A decisão do Supremo terá impacto direto na disputa para a presidência das duas casas legislativas para o biênio 2021-2022. Agora cabe ao presidente do STF, o ministro Dias Toffoli, escolher uma data para a análise do caso. Quero ouvi-lo então, Fiuza, sobre essas duas questões, a tentativa do Gilmar Mendes de fazer com que a suspeição do Moro seja julgada ainda pelo Celso de Mello, antes da aposentadoria dele, e essa possibilidade do plenário, esse julgamento no plenário a respeito das presidências da Câmara e do Senado, reeleição nessas duas cadeiras. Fiuza. Concentrar aí na questão do Sérgio Moro, né? O Gilmar Mendes, como eu estava dizendo, é um político, né? É um mau político, ele não tem sutileza alguma para fazer a politicagem que ele faz, e ele é um dos mentores daquela história do lavajatismo, que o procurador-geral aparentemente aderiu, Augusto Aras, e começou a repetir aí. Ou seja, eles estão achando isso, eles estão achando que vão levar na mão grande, e às vezes no Brasil ali a Suprema Corte, né, consegue levar no grito muita coisa, como levou aí nesse casuísmo que acabamos de descrever para soltar o Lula, e eles continuam nessa. Então o Gilmar, ele é um ativista contra o lavajatismo. Ele, nos bastidores, ele só fala disso, né? Digital, inimigo mortal ali daquelas decisões. Tanto que eu acho que um dos maiores vexames da história do Supremo Tribunal Federal foi aceitar aquelas muambas roubadas de hacker como material, como elemento justamente nesse processo de suspeição do Sérgio Moro, né? Eles aceitaram aquilo sem perícia, o que é vergonhoso, assim, é um negócio que qualquer corte do mundo cairia em desmoralização imediata, né? Aceitando aquela palhaçada, porque é o seguinte, não só eram mensagens roubadas, né? Interceptação de conversas privadas de agentes públicos que estavam e que fizeram um conjunto de ações que entrou para a história do Brasil, né, como a maior aula de combate à corrupção, aula prática, né? Eles fizeram o seguinte, eles pegaram aquelas frases, aquelas conversas lá do Moro com o Deltan, e eles fizeram uma literatura patética em cima daquilo. Era assim, Moro, vai chover amanhã. Aí eles escreviam uma matéria dizendo chuva, no caso, quer dizer propina. Então eles estão querendo dizer, estou dando um exemplo, uma caricatura alegórica aqui, para dizer que todas as premissas trazidas ali eram ridículas, né? E aquilo foi aceito pelo STF como um material sério, antes de ser periciado, para julgar a suspeição do Sérgio Moro. Então eles não têm, na verdade, em termos do que aconteceu dentro da Lava Jato, dos processos da Lava Jato, eles tentaram de tudo, eles tentaram dizer que um questionamento do Sérgio Moro em relação à participação de uma determinada procuradora indicava um viés de interesse do Moro naquela sentença, e aí a sentença resultava, no final, o contrário do que seria a premissa do interesse do Moro. E com as matérias já publicadas, aquela vaza-jato foi uma coisa patética, foi o momento mais ridículo do jornalismo brasileiro, que aquilo não é nem jornalismo, feito por pessoas que estavam visitando o Lula, eventualmente ali para fazer entrevistas que não eram entrevistas, né, que eram bajulação, junto lá com aquele personagem, com aquele gringo lá que se passava por jornalista. E aí tinha os hackers, aí tinha a história da Manu, todo esse conluio
né, toda essa conspiração de várzea, de quinta categoria, foi acolhida pelo seu Gilmar Mendes como coisa relevante e consistente para julgar a suspeição de juiz da Lava Jato, né? Então, como os crivos no Brasil às vezes são fracos, né? Então eles estão querendo brincar com fogo, eles estão querendo realmente tentar reabilitar o Lula. O povo está vendo, está enfurecido, né? O Supremo é uma corte desmoralizada hoje. E eu acho que, politicamente, Vitor, isso aí é tudo tiro no pé, né? Apesar de ser um absurdo, uma aberração em termos de rito judicial, em termos políticos, que é o que o Gilmar pretende, isso é tudo tiro no pé, que só fortalece, né, todos aqueles que criticam, que se opõem ao Lula, se opõem aos fisiológicos e se opõem aí a esses parasitas de toga. Fala, Augusto. O Gilmar julgando aí se alguém é imparcial, é uma piada, né? É uma completa piada, quer dizer, ele é parcialíssimo. Ele, como já disse no comentário anterior, o Guilherme, ele muda de ideia sobre o mesmo caso, depende das circunstâncias. Ele não é juiz, ele é um empresário, tá, que explora a educação, explora no pior sentido a educação, fica aí cavando patrocínios para fazer mais um passeio por Portugal, só que ele não pode andar na rua, que algum brasileiro reconhece e trata como ele merece. E aí, é professor, ele acabou no Supremo Tribunal Federal. Ele não é juiz. Estão brincando com coisa perigosa. O povo não está contente com eles, não. E eles vão perceber a qualquer momento. José Maria, sobre esse pedido do PTB em relação à possibilidade de candidatura do Rodrigo Maia e do Davi Alcolumbre às presidências da Câmara e do Senado, é o que você falou na sexta-feira, né? Isso pode até pavimentar o caminho para que eles continuem nos postos, né, Zé Maria? Isso aí. Eu fiquei até assustado que o Gilmar Mendes não tenha assinado uma liminar e pedido vistas ao processo e garantisse logo a reeleição dos presidentes da Câmara e Senado. Mas ele entendeu que se trata de uma decisão muito séria, que interfere entre poderes, né? E por isso a decisão tem que ser mesmo do plenário do Supremo. Vitor, é muito importante que todos prestem atenção e eu fui, vamos dizer assim, interpretado de forma errada quando na sexta-feira fiz o alerta. Na verdade é o seguinte, às vezes eu faço aqui umas interpretações que não se trata de uma torcida minha e nenhuma vontade. É apenas uma interpretação do fato e eu sou especialista nisso, de interpretar e de mostrar o caminho. Mas não significa que eu estou defendendo aquilo. Recentemente eu falei sobre isso, sobre a situação política do presidente Jair Bolsonaro. Eu acho que o presidente é o franco favorito para ir ao segundo turno e ser reeleito, né? Independente de gostar ou não. Agora, quem não quiser acreditar, que se iluda. Isso é uma ilusão, porque na verdade o que é assim. Então, quando eu dou esse tipo de caminho, não é que eu estou querendo a reeleição do Davi Alcolumbre, não é que eu esteja querendo a reeleição do presidente da Câmara. Não é nada disso. Eu estou te dizendo sobre a realidade. E qual é a realidade? É que Roberto Jefferson, né, e o PTB, o Roberto Jefferson tentou ali impedir olha só como política ele tenta impedir a reeleição do presidente da Câmara, Davi Alcolumbre, né? Mas o que eu estou escutando, o que eu estou ouvindo aqui em Brasília, é de que eu não estou dizendo que o Roberto Jefferson esteja querendo a reeleição do presidente do Senado, mas ele, nesta ação, pode viabilizar a reeleição do presidente do Senado e pode viabilizar a reeleição do presidente da Câmara, que já jogou a toalha e não é candidato, não quer ser candidato. Por que eu estou dizendo isso? Roberto Jefferson, com toda a razão, a reeleição do presidente do Senado é um absurdo, é contra a Constituição e contra o objetivo da Constituinte. Existe um estudo científico, político, que diz o seguinte, é sobre o espírito das leis, que o Montesquieu falou muito. E na Constituição, na Constituinte, durante o processo de elaboração da Constituição,
o espírito, o objetivo dos constituintes tem que ser levado em conta. E qual era o objetivo? De não permitir a reeleição de presidentes da Câmara e Senado. Aí foram lá, encontraram uma brecha. Não, mas quando se trata de legislatura diferente, é possível. E agora querem uma reeleição eterna, né? E o Supremo pode viabilizar isso. Mas não, repito, estou insistindo isso, não é porque o Roberto Jefferson quis, e o objetivo dele é o contrário, não permitir. Mas este processo indo para o plenário, se o plenário do Supremo entender que se trata de um assunto interna corporis, pronto, está viabilizado. Contra a minha vontade, antecipar, está viabilizada a possibilidade de reeleição dos dois. E, de novo, não é que eu queira, nem que eu tenha vontade, eu não gosto dos dois. Mas a história é a seguinte, eles têm maioria para se reeleger. O que precisa é esse aval do Supremo.